Você sabia que o Paraná já foi ocupado pelo Império Espanhol? Apesar de muitas vezes só lembrarmos da colonização portuguesa, em meados do século XVI, os espanhóis criaram em nosso estado a província do Guairá, local que entre os anos de 1610 a 1631 abrigou as primeiras missões jesuíticas espanholas do Brasil. Os religiosos vieram para catequizar os povos indígenas, mas também possuíam um duplo propósito. De um lado, a Igreja Católica buscava novos fiéis após a Reforma Protestante. De outro, a coroa espanhola queria proteger o seu território sem gerar conflitos. As missões jesuíticas criaram verdadeiras cidades no meio da floresta. E milhares de indígenas participaram dessas comunidades, seja por vontade própria ou pelo uso da força. Tudo acabou, no entanto, quando os bandeirantes paulistas adentraram na região, capturando cerca de 50 mil indígenas para serem vendidos na América Portuguesa. Outros 12 mil fugiram pelo rio Paranapanema, chegando até o rio Paraná, na Argentina, onde hoje conhecemos a província das Missões. Quer saber mais sobre essa história? Fique com a gente e sejam bem-vindos ao Paraná Histórica. Os jesuítas chegaram a este território em 1549, sob a liderança do padre Manuel da Nóbrega, acompanhando a expedição de Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil que desembarcou em Salvador. De início, a Companhia de Jesus tinha como objetivo realizar a conversão dos povos indígenas ao cristianismo, além de organizar aldeamentos e promover a educação e a cultura católica. Nos anos seguintes, as missões se expandiram para outras regiões, como Pernambuco, São Vicente, que é a atual São Paulo, e Rio de Janeiro, além de posteriormente para o sul do Brasil, onde entre os anos de 1610 e 1628 criaram 13 missões jesuíticas no Guairá. Com o Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha em 1494, apenas a região litorânea do atual Paraná fazia parte da América Portuguesa, enquanto todo o resto do território estava sob o domínio do Império da Espanha. Com essa divisão, foi criada a província do Guairá, região delimitada ao norte pelo rio Paranapanema, ao sul pelo rio Iguaçu, ao oeste pelo rio Paraná e a leste pelo Tratado de Tordesilhas. Habitado principalmente por povos guaranis, o território do Guairá foi palco da primeira tentativa de colonização espanhola na região. A vila de Ontiveros, fundada em 1554, às margens do rio Paraná, marcou o início dessa presença, mas teve vida curta. 2 anos depois, em 1556, surgiu a Ciudad Real del Guairá, no foz do rio Piquiri, que logo reuniu os moradores de Ontiveros e se consolidou como o principal centro da presença espanhola. Em Ciudad Real del Guairá, iniciaram-se pequenas manufaturas e o comércio de erva mate. Em seguida, na busca pelo ouro, os espanhóis expandiram-se para outras localidades e fundaram a Vila Rica do Espírito Santo. Sabemos, a partir de algumas fontes históricas, que em 1607, o governador do Paraguai, em carta para o rei da Espanha, Filipe III, defendia a catequização dos povos indígenas do Guairá, pois esses eram numerosos em relação à quantidade de espanhóis que ali estavam. Naquele mesmo ano, foi criada a província jesuítica do Paraguai e em 1610, a Companhia de Jesus
fundou as primeiras missões jesuíticas espanholas no Brasil, também chamadas de reduções, pois essa palavra significava comunidades no castelhano daquele período. Os responsáveis por essas missões eram os padres Simón Masqueta e Joseph Cataldino, que chegaram na região do Vale do Paranapanema e criaram as reduções de Nuestra Senhora del Loreto e logo em seguida San Inácio Mini. Essas foram as duas principais comunidades católicas no Guairá e existiram até 1631, quando foram destruídas pelos bandeirantes paulistas. Seus nomes foram dados em homenagem ao fundador da Companhia de Jesus, Inácio de Loyola, uma vez que o padre espanhol era devoto de Nossa Senhora de Loreto e havia sido beatificado pela Igreja Católica em 1609. Entre as atividades dessas missões estavam a catequização dos indígenas na fé católica, principalmente na tentativa de convencer os guaranis a abandonarem a poligamia e a antropofagia. Também ensinavam novos ofícios aos indígenas, como a música e as artes visuais, além de cuidarem dos enfermos durante as epidemias de gripe e de varíola que os assolavam após o contato com os colonizadores. Todas essas funções eram de interesse da coroa espanhola, que queria a diminuição dos conflitos da região e a defesa do território do Guairá nas invasões paulistas. As reduções eram grandes comunidades e sabe-se que em 1617, em San Inácio Mini, existiam ao menos 850 famílias guarani e por volta de 500 crianças indígenas frequentavam a escola jesuíta. Naquela época, aproximadamente 8.000 indígenas viviam nessas duas reduções, onde foram construídas grandes casas, igrejas e plantações variadas, como videiras, cana-de-açúcar, batata, amendoim e mandioca, além da criação de gado, ovelhas e cabras. Os indígenas também tinham suas técnicas tradicionais de plantio aperfeiçoadas e a possibilidade de aprenderem ofícios de carpintaria, olaria e também da construção. As reduções seguiam um planejamento padrão. Possuíam água encanada, saneamento básico e um hospital, e eram organizadas em volta de uma praça central, sempre com uma igreja em um de seus lados. Próximo ao templo ficava o cemitério comunitário, e perto dali estavam as oficinas e a escola, onde os jesuítas moravam e lecionavam. Já nas outras 3 extremidades da praça eram construídas moradias, sendo que cada família indígena possuía a sua casa, enquanto viúvas, órfãos e mulheres solteiras tinham abrigos separados. Diante daquele cenário, muitos dos indígenas da região aceitavam as missões jesuíticas por diversos motivos. Afinal, essas comunidades ofereciam recursos, alimentos e também uma relativa proteção contra outros colonizadores que frequentemente os escravizavam. As missões também eram espaços de intercâmbio cultural e religioso, oferecendo uma nova organização social e política que beneficiava algumas comunidades em crise. Além disso, certas lideranças indígenas viam nas missões uma oportunidade de fortalecer as suas posições em relação a outras aldeias e de assegurar benefícios específicos para os seus grupos. Entre essas aparentes vantagens, no entanto, é importante lembrar que nem sempre a participação nas missões era voluntária. Muitos indígenas que não queriam abandonar suas comunidades ou mesmo alterar seus costumes e a própria religião, resistiram a essa integração. As missões permaneceram no Guairá até mais ou menos 1631, quando foram totalmente destruídas. Já faziam alguns anos que sofriam sucessivos ataques dos bandeirantes, sendo que em 1629
o padre Antônio Ruiz de Montoya liderou a grande fuga de 12 mil guaranis em 700 balsas que seguiram pelos rios Paranapanema e Paraná, passando pelo Rio Grande do Sul até a Argentina, onde foi fundada a atual província de Misiones. Como dito, de início, as missões jesuíticas foram criadas para tentar amenizar os conflitos entre os indígenas e os colonizadores. Mas, no entanto, com o passar do tempo, surgiram muitos problemas entre os exploradores e os religiosos, pois os padres passaram a acolher indígenas fugitivos. Diante desses tensionamentos, o governador do Paraguai ordenou que os espanhóis da região não auxiliassem as reduções que estavam sofrendo constantes ataques dos bandeirantes paulistas, que já avançavam sobre a província do Guairá desde ao menos o ano de 1585. Os bandeirantes tinham como principal objetivo a captura e a venda dos indígenas como escravos para trabalhos domésticos e agrícolas. Em 1628, os seus ataques às reduções se intensificaram, devido à morte de um dos homens de confiança do bandeirante português Raposo Tavares. Estima-se que, em 2 anos, cerca de 50 mil indígenas foram capturados. Depois do massacre realizado, as comunidades espanholas do Guairá foram enfraquecidas e foi somente em meados do século XX que a colonização se intensificou novamente nessa região. Atualmente, ainda existem ruínas e fragmentos arqueológicos das missões jesuíticas pelo Paraná, principalmente de San Inácio Mini e de Nuestra Senhora del Loreto. Seus sítios arqueológicos foram tombados entre os anos de 2011 e 2013 pelo Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná. Os fragmentos de San Inácio Mini estão localizados onde hoje é a cidade de Santo Inácio, e o seu sítio arqueológico possui mais de 19 hectares. Enquanto isso, a área preservada para o sítio arqueológico da redução jesuítica de Nossa Senhora de Loreto está localizada no município de Itaguajé, na margem esquerda do rio Paranapanema. Ela possui uma área de quase 23 hectares. Quem sabe você não faz uma visita a estes locais históricos em breve? Agora, nós já lhe demos um pouco mais sobre este passado. Espero que tenham gostado de saber mais sobre a história de nosso estado. A gente se vê no próximo episódio do Paraná Histórica. Afinal, você já sabe, a história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!